Olá, eu sou a Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O mundo todo está atento à política monetária dos Estados Unidos. Com o Fed nas suas maiores taxas nos últimos 15 anos, a expectativa é quando os cortes vão acontecer e se isso pode mudar completamente a dinâmica dos últimos anos de investimentos. Em meio a isso, temos uma Europa um pouco cambaleada, a China um pouco desacelerando, uma guerra econômica e comercial com os Estados Unidos. Os investidores estão atentos a tudo o que está acontecendo e querendo entender onde estão as melhores oportunidades de investimento nesse momento. Para discutir esse cenário macroeconômico e as oportunidades de alocação de investimentos offshore, convidamos Andrew Heider, CIO da WHG. Andrew, bem-vindo ao Wealth Point. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Então, Fed, sua política monetária está cada vez um pouco mais distante. A expectativa era que em março começasse um corte de juros, agora ficou para junho. Tem gente que já fala em setembro. Parece que esse é o assunto que movimenta o mercado financeiro no mundo todo. Para vocês, o que deve acontecer e o que isso pode significar aí de oportunidade de investimento? Então, como você disse, eu acho que esse ano já teve uma mudança muito grande na precificação, né? No final do ano, as pessoas achavam que a economia estava desacelerando, ia ter que ter 6 a 7 cortes esse ano, fora das 8 reuniões totais. E agora, né, nesses 3 meses do ano, o PIB está sendo revisado para cima sem parar. A gente teve 2 dados de inflação meio esquisitos. As commodities começaram a subir de novo, então está um pouco, né, mais equilibrado, assim. Eu acho que o jeito que o Powell falou na semana passada está mais simétrico. Então, antes ele estava muito preocupado com a economia desacelerar, desemprego aumentar, então ele estava pronto para agir se precisar, e o mercado precificava muito que se em algum momento a economia desacelerasse, ele podia cortar muito. Agora está mais simétrico no sentido que, será que realmente precisa cortar tudo isso ou pode gerar uma segunda pernada de inflação, de repente, alguma coisa nessa linha? Então, acho que o que ficou claro na reunião semana passada é que o Powell quer cortar juros, ele quer entregar esses 3 cortes. Então, quando o Fed falava em 3 cortes nos dots deles no final do ano passado, o mercado achava que era muito pouco, ia ter que ser muito mais que isso. Então, agora, 3 parece até meio que razoável. Se fosse um mês atrás, eu acho que eu estaria dizendo, 3, eu acho que é um piso, né? Porque os juros nos Estados Unidos, né, arredondando 5,5%, é um nível muito alto. Porque se você pensar que o juro real neutro do Fed, eles acham que é 0,5%, mais ou menos, aumentaram um pouquinho na última reunião, os economistas acham que é mais ou menos 1%, talvez. Até se a inflação estiver rodando acima da meta, vamos dizer 2,5%, a meta é 2%, daria um juro real, um juro nominal de 3,5% onde parar esse ciclo, né? Mas, então, acho que ele cortar umas 3 vezes parece bem razoável, mas os dados têm que colaborar, né? A inflação está caindo, mas meio que parou, né? Se você olhar no detalhe, muita coisa está começando a preocupar nos dados, né, recentes, mas a nossa visão, eu acho que a visão de muitos no mercado, é que os próximos dados vão mostrar uma queda maior na inflação, e que com isso o mercado vai cristalizar que junho começa o ciclo sim. E eu acho que a ideia do Powell é meio que deixar em piloto automático, assim, né? Tem uma eleição esse ano, ele não quer parecer político cortando de mais ou de menos. Acho que um pouco que a gente viu no Brasil ano passado, que uma vez que começou os cortes, o Banco Central deixou nesse piloto automático de 50 bips por várias reuniões e, né, meio que saiu do noticiário. Acho que o Powell gostaria de fazer isso para o ano e falou, vai ser junho, setembro e dezembro, tenho muita gordura, quase que independente do cenário, e fora alguma, né, coisa muito esquisita, ou de crescimento econômico desacelerando muito, ou inflação começando a acelerar muito, fora as caudas, acho que ele gostaria de entregar isso. Então vamos ver no dado aqui, né, em abril, na inflação que vai sair de março, mas acho que isso já talvez comece a virar o consenso, mas eu diria que está muito mais simétrico do que antes. Eu acho que falar que pode ser menos do que 3, acho que já é uma coisa que eu acho bem plausível. Talvez, né, tão plausível quanto falar, a economia vai desacelerar em algum momento e ele vai ter que cortar muito mais que 3, que nem o mercado achava alguns meses atrás. Então essa dinâmica mudou bastante, com vários impactos que a gente tem visto no mercado, né, esse ano.
Estão todos atentos, né, Andrew? E o que isso significa em relação a investimentos? Sim. Por muito, a renda fixa estava esquecida, né, nos países desenvolvidos até e nos Estados Unidos. Agora se falaram muito que era a bola da vez, né, oportunidades únicas de investimento. É realmente o momento de capturar prêmios que estão mais gordos no mercado? O que vocês estão vendo? Então, eu acho que para quem... eu acho que o mundo está bem bifurcado, né? Então, acho que essa variável que você acabou de citar é que está determinando tudo, né? Então, na minha cabeça, acho que no curto prazo, que nem eu falei, talvez a gente vai entrar numa janela de alguns dados de inflação mais baixos, cristalizar que ele começa o ciclo em junho, e então, por isso, acho que talvez a renda fixa pode ser bom e instrumentos se beneficiam com juros caindo, podem ser bons, mas eu acho que a grande história de 2024 parece ser exatamente o contrário, assim, né? Parece ser que a economia está mais resiliente do que as pessoas imaginavam nos Estados Unidos, até o ciclo global, que a gente já vai falar daqui a pouco de Europa, outras geografias, vendo várias geografias meio que talvez esse soft landing já foi na economia, a economia já está começando a recuperar mundialmente, é meio bifurcado, assim, né? Sempre é meio bagunçado essa recuperação. Lembra depois da Lehman, lá quando a economia foi voltando, foi muito a China carregando o mundo nas costas. O Brasil, que era um play de China de commodities, né? Foi muito bem lá em 2009, mas ainda o setor financeiro na Europa, nos Estados Unidos, ficou anos, assim, meio de lado, sofrendo. Mesma coisa nos anos 90, né? Parecia que era uma economia mundial indo muito bem, mas era tudo internet, e os mercados emergentes sofreram muito. Então, acho que tem que sempre... E acho que o mercado está dando essas dicas do que parece ser esse ciclo. Então, não é que acabou os problemas e agora vamos. Eu acho que é muito mais tipo inteligência artificial, nearshoring, essa mudança geopolítica está trazendo muito fluxo para algumas geografias e setores, etc. Então, acho que isso que está sendo o grande driver da economia mundial e especialmente, né, dos Estados Unidos, que a gente está falando por enquanto. Então, eu acho que a gente talvez vai ter que conviver com juros mais altos, sim. Talvez o Fed consiga cortar os juros um pouquinho, que ele já fez em vários ciclos no passado, que é quase, né, insurance cuts, né? Ele consegue cortar um pouquinho porque ele tem muita gordura, ele aumentou demais os juros. Mas aí, se ele for vendo que a economia aguenta, que a inflação ainda está meio dura na queda, que aquele finalzinho da inflação indo para a meta está mais difícil, de repente ele acaba ficando esse higher for longer, e com uma eleição, né, onde os dois lados estão, né, falando de muita coisa que é meio que contra o fiscal, vamos dizer assim, que já é um medo muito grande, eu acho que talvez não é o melhor instrumento e que você quer comprar exatamente as coisas que aguentam um juro mais alto no mundo e talvez ficar longe dessas coisas que não aguentam o juro mais alto no mundo, que sofrem com o juro mais alto no mundo. Então, acho que esse ano vai ser difícil, que nem os últimos anos têm sido muito voláteis, né, difícil de entender, mas acho que, né, então, sei lá, resumindo, acho que no curto prazo pode até ser bom, mas acho que o estrutural está, né, indo na outra direção. E isso é interessante porque conflita um pouco com um movimento que a gente está vendo na Bolsa Americana também, né? Apesar de a gente estar nesses juros altos e do higher for longer, como você está dizendo, o S&P, Nasdaq, não param de subir. O que exatamente isso mostra? É realmente esse boom de inteligência artificial que está movimentando tudo isso? Ou tem outras coisas na economia que justificam essa alta? Como é que é a sua visão aí para as ações nos Estados Unidos? Não, então acho que é exatamente em linha com o que eu estava falando. Acho que realmente quando você olha a bolsa, antes era só a bolsa, né? Agora até a economia inteira está refletindo isso, né? Que são essas coisas estruturais. Parece muito potente. Parece que a gente está só no começo, né? Para citar duas grandes, é o AI que você falou e nearshoring, né? São duas mudanças meio radicais, né? Semana passada o governo americano anunciou, por exemplo, né, um empréstimo, né, para a Intel de 25 bilhões de dólares. A Intel falando que vai investir 100 bilhões de dólares para montar um parque gigantesco de semicondutor lá no meio dos Estados Unidos. Né, isso é um exemplo, mas a gente vê esse nearshoring impactando vários países e várias indústrias e várias empresas, não só nos Estados Unidos, mas mundial, que, né, vendem para isso, né, que capturam esse tema.
mas o AI também, né? Então a gente vê, tá bem específico, assim, não é que o Nasdaq está subindo, tá uma bolha que nem estava em 2000. Se você olhar as empresas que não têm lucro de tecnologia estão caindo no ano. A porcentagem da bolsa que é composta de empresas que não têm lucro está praticamente no low histórico, assim. Então, está muito diferente do que estava no final de 2021. Estava meio oba-oba depois do Covid, né? Quando a gente via todo mundo querendo investir em venture capital e né, tentando... Né, o Covid vai acelerar essas tendências e o futuro é tecnologia e não dá para comprar Brasil porque é só economia velha, eu quero só estar em tecnologia. Está totalmente diferente disso. Assim, tá realmente as empresas que estão bem posicionadas, né, tá uma divisão muito grande de vencedores e perdedores. Quem está muito bem posicionado está revisando o lucro para cima sem parar. A Nvidia está com um PI mais baixo agora do que ela estava, né, um ano atrás. A Amazon está com um PI parecido, por exemplo. Toda essa alta foi, né, basicamente revisão de lucro. E se você olhar as empresas meio que estão tendo revisão de lucro para baixo, que são as small caps, setor financeiro, economia velha, etc., eles realmente estão até com um múltiplo mais alto do que estavam antes. Então, né, acho que se você olhar abaixo da superfície, tem muita coisa acontecendo na bolsa no mundo. E eu acho que está gerando muitas oportunidades. Porque eu acho que está um pouco esse negócio, o S&P já subiu, já foi, está caro. Não sei, eu converso muito aqui com brasileiro e tal, né? Acho que tem várias bolhas aí para as pessoas olharem, né, sei lá, no crédito local, umas coisas assim acontecendo que são incríveis, mas acho que o S&P talvez é a última coisa na minha lista, assim, que eu acho que você está preocupado, que eu tô não está preocupado, preocupado. assim, pelo contrário, acho que tem muitas oportunidades, né, lá fora, e quando você olha o posicionamento, não está muito... né, muito agressivo, né? Depende de como que você olha, mas acho que está bem menos do que estava lá no final de 2021. Tá aquele rally que as pessoas não têm exposição suficiente, especialmente aos vencedores, e que continua e continua. Eu acho que normalmente é assim que o mercado faz, até cair a ficha, que fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Comprando, sei lá, né? Empresas que são perdedoras de um juros mais alto. E geografias não são expostas a AI, nearshoring, eletrificação. Tem um monte de tema quando você olha os subsetores assim, que estão realmente andando bastante esse ano já. Acho que esse ano está bem interessante. Assim, acho que parece só um começo muito diferente do ano passado, que também foi muito diferente do ano anterior, foi muito diferente do ano anterior. Né? A gente acha que cada ano teve meio que uma palavra. Em 2020 foi o Covid, 2021 foi a reabertura, 2022 foi normalização, 2023 foi desinflação. E esse ano parece que é outra coisa totalmente diferente desses 4 anos, assim. Acho que o mercado ainda está tentando entender, mas acho que tô bem animado, assim, com o mercado lá fora. E nesse tentando entender, tá um pouco também uma expectativa de ver se a partir de agora acontece um novo normal, que foi algo que foi falado muito na pandemia, mas a verdade é que desde a crise financeira de 2008, Estados Unidos, Europa, né, conviveram com taxas de juros muito baixas, às vezes até negativas. Agora a gente viu eles aumentando as taxas e a pergunta que fica elas vão cair, mas vão cair para aquele nível anterior? Ela vai chegar a zero? A gente volta realmente para um novo mundo em que o custo do dinheiro é diferente. E você acha que isso muda um pouco a nossa visão sobre a alocação também em Europa e em Estados Unidos? E qual é a sua aposta aí? Esse final de queda de juros, ele chega a zero ou a gente pode ter um novo mundo aí com taxas realmente positivas e fazendo política monetária, né, novamente? Eu acho que o mundo mudou bastante, ou talvez não mudou bastante. Talvez o excepcional foi o 2009 até 2021. Acho que esse período, né, de juro zero no mundo inteiro, né, juro negativo no mundo inteiro. Semana passada finalmente acabou juros negativos no mundo, né? A gente tinha um gráfico que mostrava quanto da dívida no mundo era juros negativo e agora meio que acabou isso com o Japão indo para zero. A Europa já está bem positivo, né? Então acho que esse mundo ficou para trás. E que nem você falou, tem muitas implicações disso e também entender a causa disso. Né? Acho que naquela época a gente tinha acabado de sair de uma segunda crise, né, na mesma geração lá nos Estados Unidos, as pessoas muito, né, avessas a risco, todo mundo deixava dinheiro em caixa, no Japão e na Europa nem se fala.
Então, o governo teve que fazer QE, levar o juro para zero ou negativo para tentar estimular a tomada de risco. E tudo que eles não conseguiram fazer, olhando para trás, é fácil falar, né? Que não fizeram fiscal suficiente, que era muito monetário, mas sempre tinha aquela briga lá no Congresso com o Obama, na época de, não vou deixar você fazer mais fiscal, tá maluco. E olhando para trás, o estímulo que foi feito lá em 2009 talvez foi até pequeno no fiscal, que parecia grande na época, mas no Covid a lição, sei lá, em quotes, foi que não tem custo nenhum você fazer estímulo fiscal e monetário, então foi feito mais rápido e mais profundo do que antes, com esse medo que a economia ia parar, né? O que acontece com o Covid. E acho que o diagnóstico foi errado, né? Foi uma coisa que parou, mas voltou rápido, diferente de uma crise financeira que demora para recuperar. Gerou foi meio inflação. mas falando, o tipo de crise que o Covid foi meio artificial, né? Como se fosse um furacão que, né, tudo para aqui, mas aí amanhã todo mundo volta aqui, não é que tudo acabou, assim, que nem na Lehman, realmente, né, o setor financeiro teve que desalavancar, as famílias tiveram que desalavancar, foi um negócio dolorido por muito tempo, um pouco que nem a China está sofrendo com, né, o mercado de real estate agora, mas acho que o Covid foi um negócio meio temporário que voltou, e aí voltou com muito estímulo demais, assim, fiscal. Cada um dos pacotes foram feitos, né? Um com o Trump, depois com o Biden. Cada um desses pacotes foi muito maior do que o Obama fez no auge ali da crise da Lehman. E talvez não precisava disso, porque a economia já estava voltando. E os juros também, né? Foi para zero muito mais rápido que o QE. Na época da Lehman lá ficou tentando coisa diferente até chegar no QE, que demorou só em março de 2009. E agora, já sabendo esse instrumento, já foi direto para o QE. Então, acho que foi muito mais estímulo e fiscal pega muito mais na veia que monetário. E então, meu ponto para falar tudo isso é que eu acho que essa janela que foi excepcional e a janela que a gente está vivendo agora é meio que o mundo voltando ao normal. O que não conseguiu ser feito naquele período inteiro, o Covid conseguiu fazer. As pessoas decidiram, de repente, acordaram, falaram, quero gastar, quero viajar, quero comprar uma casa nova, carro novo, etc. E acabou todo aquele trauma e era muito mais, eu estou preocupado com meu vizinho que está ganhando dinheiro no Bitcoin, em Venture Capital, do que o medo de vou perder a minha casa que nem eu perdi no subprime, né? Então, quando você vira essa chavinha, é um negócio muito poderoso. A gente vê até agora, né, a gente que olha ações internacionais, muitas pessoas tentando falar, isso aqui não é sustentável, o que os hotéis estão cobrando, o que passagem aérea, quanto está custando. E, na verdade, né, a gente vê que as pessoas estão viajando tanto quanto, continua esse boom, é realmente uma mudança comportamental. Os governos, por mais que, né, não estão aumentando o gasto tanto quanto na época, mas ainda tem muito estímulo e continua sendo, né, positivo para o PIB no mundo inteiro. Então, acho que por que a gente vai ter que conviver no mundo com juro mais alto é por causa disso. As pessoas estão gastando mais, os governos estão gastando mais. Além disso, vieram essas novidades que a gente falou estruturais aí de AI e nearshoring, por exemplo. Então, realmente, até essas coisas se desfazerem, e aí, né, a grande questão aí, não sei como que isso vai acontecer, né? Mas, por enquanto, acho que a gente tem que conviver com juros mais altos mesmo e essa é a nova realidade, ou a velha realidade. Tudo que a gente olha lá de equity risk premium, parece caro versus aquela janela. Não, aquela janela que estava errada, porque os juros era zero, então parecia que a equity estava muito barato, mas treasury estava muito caro, né? Então agora a gente está voltando para aquele mundo normal, pre-Lehman, basicamente, só que com muito mais alavancagem, né, no sistema, nos governos, basicamente. Perfeito. E nesse novo normal aí, né, voltando à realidade que você está falando, Andrew, como fica o velho continente, né, a Europa no meio disso? Tem sido uma economia ainda que está um pouco mais, com um ritmo de crescimento menor. A gente também vê que tem uma guerra lá que não parece também perto de acabar, né, entre a Rússia, a Ucrânia, outros conflitos internos, Brexit, várias coisas mudaram e no meio disso estão nessa nova realidade de custo de dinheiro mais caro, como você falou, os juros devem ser mais elevados aí nessa próxima fase. O que significa para a Europa? O que hoje ela representa em uma alocação internacional? Qual que é o percentual, talvez, que se deveria caber a ela? Esse cenário pode mudar? Qual é a sua visão assim, em relação a investimentos lá, esse cenário lá? Então acho que na virada do ano muitas pessoas estavam pessimistas com a Europa, né? Acho que é fácil, né, desenhar esse cenário onde realmente a Alemanha perdeu um pouco, né,
sei lá, no posicionamento dela no mundo, né? Era um líder em coisas industriais. A China foi, né, melhorando o que eles fazem, agregando mais valor. Pode ver isso, obviamente, em carros, né? A China exportando mais carros que a Alemanha hoje em dia. Tem uma oferta demais na China, né, de carro. A gente viu ontem, a gente tweetou como que os carros elétricos na China agora tem um carro elétrico de menos de $10.000 você pode comprar na China. Então, acho que a Alemanha realmente perdeu muita competitividade. Agora, se a gente vai para carro autônomo, né, realmente a Tesla está muito na frente, os chineses investindo muito nisso, é difícil ver onde que vai acabar isso. Também demografia na Europa, né, é difícil. Dito tudo isso, quando você pensa em investimentos na Europa, se você olhar o índice europeu, mudou muito assim na última década. Então, se você falar, vou ficar pessimista na Europa, eu vou vender o índice, você quebrou a cara, esse ano está subindo até mais do que o S&P. Porque você olha as empresas lá, a maior empresa da Europa é Novo Nordisk, que faz o Ozempic. A segunda maior empresa da Europa é a ASML, que é um líder, né, de semicondutor no mundo. Quarta maior é Louis Vuitton. Aí você vai descendo também, as empresas de industrials na Europa agora que estão muito grandes, são os melhores plays de eletrificação, que é um tema que o mercado está muito animado, tipo Schneider e Siemens, por exemplo. Põe automóvel, a maior agora a Ferrari, que também é um business, né, bem nichado e tal. Então, se olha o índice 10, 15 anos atrás, os bancos eram muito grandes, tipo BNP, Volkswagen era grande, né? As empresas de farmacêuticas eram grandes, sei lá, de consumo meio que não cresce muito, tipo a Nestlé, por mais que é uma empresa boa também, né, sei lá, né, não cresce tanto. Então, acho que o índice mudou muito, está muito mais exposto a essas tendências que eu mencionei, que eu acho que são meio estruturais. Né, em cada mundo tem suas tendências, né? Como eu falei, lá dentro do setor de saúde, Novo Nordisk e Eli Lilly nos Estados Unidos estão pegando muito bem. Esse, olha, biotech está indo muito mal. Então, cada setor tem esses vencedores e perdedores. E por, sei lá, coincidência, né, meio leviano, mas acho que, né, realmente o índice lá está pegando, está bem exposto. Assim, então, tem que tomar cuidado em ficar pessimista. E se você olhar os dados, né, dos prime brokers lá fora, a exposição em Europa está aumentando muito, na verdade. Então, acho que porque as pessoas estão vendo que o valuation é atraente com empresas que estão na ponta, expostas a essas grandes tendências. Então, se você vai fazer nearshoring nos Estados Unidos, você vai ter que comprar um monte de coisa de equipamento de empresas europeias que são os melhores players disso. Então, acho que é um pouco isso. Se o ciclo está virando no mundo já bottom, eu acho que a Europa é muito sensível a isso também. Então, acho que dá para construir um bull case de Europa bem razoável. Os bancos na Europa tradam num pique a metade dos Estados Unidos. Eles têm um excesso de capital muito grande, porque ficaram anos, né, meio que sofrendo aí depois da crise. Estão muito conservadores, estão fazendo muito buyback, com dividendo alto. Então, o tema que a gente gosta lá também, né, nos últimos anos, que tem performado muito bem, são bancos europeus, muito melhor que os bancos americanos. Então, você vai olhando lá a bolsa até que tem muita coisa interessante e é uma geografia que realmente, né, aumentou os juros bastante, está com o juro real alto. Então, com essa inflação normalizando um pouco, o gás natural não para de cair apesar da guerra. Então, imagina se a guerra acabar em algum momento. Eu acho que a Europa é uma geografia que está mais claro aí o caminho para cortar juros até do que os Estados Unidos. Então, ele meio que pode ser uma geografia boa, assim, para esse ano. A gente gosta, assim. Bem interessante, Andrew. E falando do extremo oposto do mundo, né, Ásia. Há quem diga que hoje um portfólio global não está completo se não tem Ásia. Mas por muito tempo, a Ásia foi China, né? Um tema, China cresce, China não cresce, que boom de tecnologia está lá, o que se faz, não faz. Parece que as coisas estão mudando um pouco por lá, a China desacelerando um pouco, outros países asiáticos começando a chamar a atenção também. Como é que você vê essa situação lá da China e do potencial da Ásia aí como um todo? Não, eu acho que a Ásia é uma geografia que tem que ter exposição. O brasileiro tem muita pouca exposição, tem muitos, né, casos estruturais ali, né? Ontem saiu um artigo no FT que Taiwan é o lugar que está mais comprando Ferrari no mundo, assim, que esse boom de semicondutor está, né, bombando lá. Então, é uma geografia que, né, tudo que você tem de crítica ao Brasil lá é o contrário, né? A produtividade sobe muito, né? Super competitivo os países, juros é baixo, educação muito boa da classe média. Então, acho que é uma geografia que tem que ter exposição, né, sempre.
acho que muitos simplificaram isso, falando, pô, tem que ter só China, né, porque é, né, a grande potência da região, mas tem vários outros lugares também que são interessantes. O que aconteceu com a China, né, tentando resumir aqui rapidinho, acho que é um pouco, né, eles, né, investiram muito em infraestrutura, teve essa bolha de real estate, e agora o Xi está com essa cabeça que tem que desfazer essas bolhas. Ele está com uma coisa mais ortodoxa, uma cabeça quase de banco central alemão dos anos 70, quando tinha muita inflação. Quero ter um juro atraente para as pessoas, uma moeda estável, não vou fazer muito fiscal, o Ocidente está fazendo tudo errado. E eu acho que, sabe, em teoria o que ele está falando é correto, mas na prática o que a gente já viu em vários casos é que se você tem uma política fiscal muito hawkish, monetário muito hawkish, num período que seu PIB está desacelerando, você gera um problema de confiança no país e aí o preço só fica mais caro depois para você sair disso para entrar num ciclo virtuoso, né? E você pode facilmente entrar num ciclo vicioso. Acho que o Ocidente aprendeu essa lição lá com a Grande Depressão lá atrás, então tem muito essa ideia de agir rápido quando as coisas começam a ir mal, mas a China está um pouco nessa ponta meio alemã de, tipo, tenho muito mais medo de inflação, e se eu fizer estímulo, as coisas começarem a inflacionar. Então, para o mundo é muito bom, porque as commodities estão sob controle, até com um PIB forte nos Estados Unidos, mas para a China realmente é ruim. Além disso, tem toda essa parte de geopolítica, com as multinacionais com medo de investir lá, os Estados Unidos segurando o semicondutor de ponta aí para a China. Então, será que a China vai conseguir ser um player em AI, que nem eles foram, né, em carro elétrico, sei lá, né, energia renovável, etc. Então, acho que, né, um pouco tem essa dúvida. Mas está acontecendo é que o fluxo que ia para a China, que era muito grande, agora está diversificando para o resto do mundo. E eu acho que o Japão foi muito bem, né, em capturar isso, porque o timing foi muito bom. Foi logo quando o Japão, depois de décadas, né, meio que uma economia meio parada, injetaram mais dinamismo nas empresas, incentivaram as empresas a fazer mais buyback, a se alavancar mais, simplificar as estruturas e incentivar as pessoas a comprarem bolsa, logo no período que a inflação para o Japão, que sempre teve esse problema de deflação, foi bom, né, porque começou a ter mais crescimento de lucro. E, então, se olhar o PIB nominal no Japão, cresceu mais do que o chinês ano passado, porque a China está com deflação, porque está vendo todas essas políticas, né, hawkish, enquanto o Japão está deixando a inflação subir, falando, isso aqui é a minha solução do meu problema, não o problema. E agora que eles foram para o juro zero, então está uma política monetária né, bem dovish lá, por enquanto o mundo inteiro já aumentou os juros pra caramba. Então está tendo muito fluxo para o Japão. As outras geografias começaram a aprender o que o Japão está fazendo. A Coreia agora está querendo imitar o Japão e falando, pô, vamos fazer a mesma coisa que o Japão fez. A Coreia é a bolsa que tem o múltiplo um dos múltiplos mais baixos do mundo, dividendo menor no mundo inteiro, muito caixa, pouca alavancagem, e umas estruturas né, meio complexas lá de holdings e tal, né, que tem uns oligopólios lá. E agora o regulador está querendo incentivar, que nem no Japão, por que você não faz mais buyback, paga mais dividendos, simplifica as estruturas, querendo estimular o fluxo indo para lá. Isso também está funcionando e eles pegam muito esse setor de semicondutor também, então pode ser um momento bom, que nem com o Japão, que é casa útil ou agradável. A Índia é um play de nearshoring, né? É claro que todas as multinacionais estão olhando como alternativa à China, mas tem os menores que é mais difícil de investir, que também estão se beneficiando muito, que é a Malásia, Vietnã, Indonésia. Então, realmente, eu acho que a Ásia está um lugar bem dinâmico, assim, que sempre tem oportunidades, que o brasileiro também tem que ter exposição lá, na minha opinião. Você está animado, então, com a Ásia? Exposição em ações mais, pelo que eu entendi. Acho que o problema de moedas é que o juros é muito baixo lá. Então, num mundo com uma inflação um pouco mais resiliente, você vai olhar o juro real lá ainda está meio que zero. Na maioria desses lugares, alguns lugares ainda estão aumentando os juros, né? Então, eu acho que, né, para moedas, provavelmente quer estar num lugar que tem um juro real mais alto, mas para ações, especialmente nesse mundo que eu desenhei, se tiver certo, né, você pega essas tendências estruturais, eu acho que eles estão mais expostos a nearshoring, AI, né, e os grandes vetores de crescimento aqui, né, desse ano e olhando para frente. Muito bom, Andrew. Foi um prazer ter você aqui. Vou fazer uma última pergunta para entender, dada essa visão toda que você e a WHG estão tendo aí do mundo, né, para
finalizar aqui e entender como é que seria um portfólio modelo. Claro que cada investidor, né, tem as suas necessidades e tal, mas pensando num portfólio offshore, nesse mundo que você acabou de explicar, o que vocês estariam apostando? O que seria mais ações, renda fixa, alternativos, distribuição geográfica? Qual é a recomendação de vocês hoje? Eu acho que depende muito, né, onde que você está olhando, né? Então, a gente tem meio que duas caixinhas para separar essa resposta, uma de gestão ativa, né, que são os nossos fundos, onde essas coisas mudam mais rápido, a gente quer ter um retorno absoluto para o cliente, e a outra caixinha que eu diria que é essa alocação mais estrutural, né, que também a gente faz uns ajustes, mas mais um pouco parecida com essa cabeça de Well, talvez que é a sua pergunta, onde realmente a gente acha que tem que ter uma carteira balanceada, tanto de renda fixa quanto de ações e também de ativos reais. E aí, dependendo do momento, a gente está mais preocupado com inflação, a gente aumenta mais uma, diminui a outra, dentro de cada caixinha a gente diminui, mas hoje a gente está com mais exposição em Europa, que nem eu falei, em Ásia também, algumas tendências tipo semicondutor, então é meio que bem balanceado, mas é baseado num 40% de ações, 60% de renda fixa como uma visão neutra, mas a gente está com, né, muito menos renda fixa, com duration mais curto, porque a gente tem essa preocupação, até porque o caixa está rendendo 5,5, então não precisa ficar comprando duration, a gente acha. E na parte de ações a gente está bem diversificado, tanto nos Estados Unidos quanto empresas de qualidade no mundo, e essas geografias e setores que eu mencionei. Perfeito, Enio. Foi um prazer. Também, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!